O que são os primeiros socorros? São cuidados imediatos que devem ser prestados rapidamente a uma pessoa vítima de acidente ou de mal súbito, cujo estado físico põe em perigo a sua vida. O objetivo é manter as suas funções vitais, evitar que se agrave suas condições, aplicando medidas e procedimentos até a chegada de assistência qualificada. Quem pode prestar os primeiros socorros? Qualquer pessoa treinada que consiga conduzir a situação com serenidade, compreensão e confiança. É importante lembrar de usar sempre um tom de voz tranquilo e confortante, transmitindo à vítima sensação de confiança na pessoa que o está socorrendo. Manter a calma, o próprio controle e o controle das outras pessoas. Ações valem mais que as palavras. Por isso, pessoal, muitas vezes o ato de informar ao acidentado sobre seu estado, sua evolução, ou mesmo sobre a situação em que se encontra, deve ser avaliado com muita ponderação para não causar ansiedade ou medo desnecessários. Nesse curso, forneceremos orientações para o atendimento a um acidentado. Lembramos que a função de quem está fazendo socorro é contatar o serviço de atendimento emergencial, fazer o que deve ser feito no momento certo a fim de salvar uma vida e prevenir danos maiores, manter o acidentado vivo até a chegada desse atendimento emergencial, manter a calma, a serenidade frente à situação, inspirando confiança, aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado, impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando-as do local do acidente, evitando assim causar o chamado segundo trauma. Isso é, não ocasionar outras lesões ou agravar as já existentes. É muito ruim tentar assistir uma vítima com muitas pessoas em volta, dando palpite ou tentando ajudar de um jeito leigo. Ser o elo das informações para o serviço de atendimento emergencial, ou seja, você deve fornecer a história do que aconteceu e o que foi feito de assistência até aquele momento. Agir somente até o ponto de seu conhecimento e técnica de atendimento. Saiba avaliar seus limites físicos e de conhecimento. Não tente transportar um acidentado ou medicá-lo. Lembre-se sempre que o profissional não médico deverá ter como princípio fundamental de sua ação a importância da primeira e correta abordagem ao acidentado. Lembrando que o objetivo é atendê-lo e mantê-lo com vida até a chegada de socorro especializado ou até a vítima ser removida para o atendimento. O atendimento de primeiros socorros pode ser dividido em duas etapas básicas, proporcionando então uma organização no atendimento e resultados mais eficazes. Primeira etapa, avaliação do local do acidente. Segunda etapa, proteção do acidentado. Ao chegar no local de um acidente, você deve assumir o controle da situação. Faça uma rápida e segura avaliação da ocorrência e tente obter o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido. Dependendo das circunstâncias do acidente, é importante também evitar o pânico e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras e objetivas. Manter afastados os curiosos para evitar confusão e para ter espaço em que se possa trabalhar da melhor maneira possível. Seja ágil, decidido e observador. Avalie se existem perigos para o acidentado e para quem estiver prestando socorro, como, por exemplo, fios elétricos soltos e desencapados. Deve-se desligar a corrente elétrica para evitar chamas, faíscas e fagulhas. Observe tráfego de veículos, se necessário, desvie, faça bloqueios. Observe andaimes. Em caso de vazamento de gás, afaste as pessoas desprotegidas da presença de gás. Máquinas que estão funcionando. Se não houver risco para quem está socorrendo, retire vítimas de afogamento da água. Evacue área em risco iminente de explosão ou desmoronamento.
Procure identificar pessoas que possam te ajudar no socorro às vítimas. Avalie o acidentado na posição em que ele se encontra. Não movimente a vítima. Atenção! Não se deve alterar a posição em que se acha a vítima sem antes refletir cuidadosamente sobre o que aconteceu e qual a conduta mais adequada a ser tomada, para não aumentar o trauma e os riscos. Sempre que possível, mantenha o acidentado deitado de costas até que seja examinado e até que se saiba quais os danos sofridos. Se o acidentado estiver inconsciente, coloque sua cabeça em posição lateral antes de proceder à avaliação do seu estado geral. Não esqueça, é preciso tranquilizar o acidentado, transmitir-lhe segurança e conforto. A calma da vítima desempenha um papel muito importante na prestação dos primeiros socorros. O estado geral do acidentado pode se agravar se ele estiver com medo, ansioso e sem confiança em quem está cuidando dele. Essa segunda etapa básica tem como finalidade a avaliação e exame do estado geral do acidentado e exame do acidentado inconsciente. Na avaliação e exame geral do acidentado, o exame deve ser rápido e sistemático, visando como prioridades o estado de consciência, avaliando através de respostas lógicas, nome, idade, respiração, observando movimentos torácicos e abdominais como entrada e saída de ar normalmente pelas narinas ou boca, hemorragia, avaliando a quantidade, o volume e a cor do sangue que se perde, pupilas, verificar o estado de dilatação e simetria, igualdade entre as pupilas, temperatura do corpo, observação e sensação de tato na face e extremidades. Deve-se verificar se existem ferimentos com o cuidado de não movimentá-los. Se o acidentado está consciente, pergunte por áreas dolorosas no seu corpo ou incapacidade de movimento. Peça para que aponte onde é a dor, para que movimente as mãos, braços e etc. No exame do acidentado inconsciente, sempre manter as vias respiratórias superiores livres e desimpedidas. Fazer a extensão da cabeça, apontando o queixo para cima, ou mantê-la em posição lateral para evitar aspiração de vômito. Limpar a cavidade bucal. Atenção! A observação das seguintes alterações deve ser prioridade acima de qualquer outra iniciativa: falta de respiração, falta de circulação, ou seja, o pulso ausente, hemorragia abundante, perda dos sentidos, ausência de consciência. O acidentado inconsciente deve ser examinado com bastante cautela. Em caso de acidentado inconsciente, procure não movimentar muito a vítima, somente em caso de risco de vida ou se estiver sem sinais de respiração e batimentos cardíacos. Caso ela esteja respirando e sem riscos aparentes, procure deixá-la na posição que você encontrou e chame o serviço de urgência. Para o bom atendimento, é imprescindível manter a calma, evitar o pânico e assumir a situação. Antes de qualquer procedimento, avaliar a cena do acidente e observar se ela pode oferecer riscos para o acidentado e para você. Em hipótese nenhuma, ponha sua própria vida em risco. Os circulantes devem ser afastados do acidentado com calma e educação. O acidentado tem reações e comportamentos diferentes do normal. Muitas vezes não consegue avaliar as próprias condições de saúde e as consequências do acidente. Necessita de alguém que o ajude de maneira tranquila e hábil. Assim, o acidentado sentirá que está sendo bem cuidado e diminui o risco de pânico. Em caso de óbito, serão necessárias testemunhas do ocorrido. Obtenha a colaboração de outras pessoas, dando ordens claras. Identifique pessoas que se encarreguem de desviar o trânsito, ou construir uma proteção provisória, ou contatar o sistema de emergência, buscar material para auxiliar no atendimento, como talas e gaze, avisar a polícia se necessário também.
Jamais se exponha a riscos. Utilize luvas descartáveis e evite o contato direto com sangue, secreções, excreções ou outros líquidos. Existem várias doenças que são transmitidas através desse contato. Tranquilize o acidentado. Em todo atendimento ao acidentado consciente, comunique o que será feito antes de executar para transmitir-lhe confiança, evitando o medo e a ansiedade. Quando a causa de lesão for um choque violento, deve-se pressupor a existência de lesão interna. As vítimas de trauma requerem técnicas específicas de manipulação, pois qualquer movimento errado pode piorar o seu estado. Recomendamos que as vítimas de traumas não sejam manuseadas até a chegada do atendimento emergencial. Acidentados presos em ferragens só podem e devem ser retirados pela equipe de atendimento emergencial. No caso da vítima ter sede, nunca ofereça líquidos para beber, apenas molhe sua boca com gaze ou algodão umedecido. Cubra o acidentado para conservar o corpo quente e protegê-lo do frio, da chuva. Em locais onde não haja ambulância, o acidentado só poderá ser transportado após ser avaliado, estabilizado e imobilizado adequadamente. Evite movimentos desnecessários. Só retire o acidentado do local do acidente se esse local causar risco de vida para ele ou para o socorrista. Por exemplo, risco de explosão, estrada perigosa onde não haja como sinalizar, etc. A pessoa que está prestando os primeiros socorros deve seguir um plano de ação baseando-se no PAS, que são as 3 letras iniciais a partir das quais se desenvolvem todas as medidas técnicas e práticas de primeiros socorros. P de prevenir, afastar o perigo do acidentado ou o acidentado do perigo. A de alertar, contatar o atendimento emergencial, informando o tipo de acidente, o local, o número de vítimas e o seu estado. S de socorrer, após as avaliações. Sinais vitais são aqueles que indicam a existência de vida. São reflexos ou indícios que permitem concluir sobre o estado geral de uma pessoa. São eles: temperatura, pulso, respiração, pressão arterial. Quando estão alterados, podem ser facilmente percebidos, pois levam a alterações nas funções vitais do corpo. A verificação da pressão arterial é excelente fonte de indicação de vitalidade do organismo humano. Porém, para sua verificação, você deverá ter conhecimentos e instrumental especializado, o que dificulta a sua utilização ao nível de primeiros socorros. Além dos sinais vitais, existem outros que devem ser observados para a obtenção de mais informações sobre o estado de saúde de uma pessoa. São os sinais de apoio, sinais que o corpo emite em função do estado de funcionamento dos órgãos vitais, coração, cérebro ou rins, por exemplo. Os principais sinais de apoio são dilatação e reatividade das pupilas, ou seja, ao abrir os olhos a pupila se contrai, fica pequena, esse é o normal. Cor e umidade da pele, estado de consciência, motilidade e sensibilidade do corpo. Esses sinais podem estar alterados em casos de hemorragia, parada cardíaca ou uma forte batida na cabeça, por exemplo. Tornam-se cada vez mais evidentes com o agravamento do estado do acidentado. Obrigada e até a próxima aula!